Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Alesp Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre o Fundo Patrimonial da USP e o projeto Genoma, que vão atrair recursos para pesquisas por novos tratamentos médicos. Esse projeto prevê que metade dos recursos recebidos sejam direcionados para o fundo. E para falar sobre esse tema, recebemos aqui no nosso estúdio a Fernanda Negrão, Head de Desenvolvimento Institucional do Fundo Patrimonial da USP. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. Conversaremos também de forma virtual com a doutora Maiana Zatz, professora que lidera o projeto Genoma. Professora, seja também muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Fernanda, começando com você, como funciona toda essa parceria? Vamos lá. Primeiro, acho que vale explicar, Fernando, que o Fundo Patrimonial é um fundo criado para destinar recursos de forma perene à universidade em algumas temáticas que mais para frente eu posso voltar a falar. E como funciona um fundo patrimonial? Ele é como um cofre. Ele capta recursos, recebe aporte de recursos de doações e esses recursos são aplicados em mercado financeiro e o que é utilizado é justamente a parte do rendimento e não do principal, o que faz com que esse recurso seja perene, ou seja, a doação que é recebida, ela ficará sempre disponível, gerando esses recursos que poderão financiar pesquisas e outras temáticas aí da universidade, né? Essa forma de utilização desse recurso é muito boa porque ela mantém, essa estabilidade, essa saúde financeira da universidade. Exatamente. Então, a universidade ela tem hoje, como sempre teve, a USP, por ser uma universidade pública, ela conta com aporte anual de recursos do governo do estado. Então, assim como a lei de diretrizes orçamentárias prevê recursos para diversas áreas de investimento do governo estadual, a USP, e as universidades estaduais, mais especialmente a USP, está também dentro desse mesmo patamar de orçamento público. No entanto, isso está destinado ao custeio e recursos correntes, vamos dizer assim, da USP. A fundação do Fundo Patrimonial vem num sentido de garantir uma perenidade para pesquisas, por exemplo, ou programas de bolsas. Depois vou falar um pouquinho mais disso. Nós temos, inclusive, uma grande questão importante hoje, que é a entrada de cotistas, desde a iniciativa da política de cotistas na universidade. Hoje a USP já tem 53% de seus alunos vindos de universidades públicas e de público PPI, que são os pretos, pardos e indígenas. E nós temos então uma população, por exemplo, que tem uma grande vulnerabilidade social, socioeconômica e muitas vezes precisa de um apoio. Neste caso, por exemplo, a USP já tem um programa desenvolvido que é o USP Diversa e nós, dentro do Fundo Patrimonial, criamos um fundo de propósito específico para este programa. Nesse sentido também, a grande diferença do Fundo Patrimonial é que nós podemos criar diversos fundos de propósito específico. Então, no caso, por exemplo, desta parceria que nós estamos instituindo com o projeto Genoma, que a professora Maiana é coordenadora, nós buscaremos recursos de forma conjunta, então a nossa parceria é para a captação conjunta e esta captação permitirá que, especialmente empresas que buscam oportunidades de investimento afins com as suas políticas de ESG, que são políticas de sustentabilidade que as empresas mantêm, que elas possam ter a oportunidade de investir imediatamente recursos, vendo os impactos imediatos, mas também aportando recursos dentro do fundo patrimonial que permitirão investimentos perenes, ou seja, a professora Maiana certamente poderá falar melhor disso, mas, a exemplo do projeto Genoma, a USP tem diversas pesquisas de inovação, de tecnologia, atividades ligadas à área da saúde, por exemplo, que elas são perenes. E aí, para que essas atividades tenham uma garantia de recurso de forma permanente, e não fique numa insegurança de, o ano que vem, onde é que eu vou ter recurso para manter os pesquisadores que estão aqui trazendo inovações, estão trazendo pesquisas de ponta aí. Então, o fundo tem essa característica, essa finalidade de permitir que a USP tenha perenidade nessas atividades que não são necessariamente atividades custeadas pelos recursos públicos. Professora,
estabilidade financeira traz uma tranquilidade também na continuidade dos projetos, né? O que é o projeto Genoma e como ele funciona? Bom, na realidade é o Centro do Genoma. Nós tivemos um aporte da FAPESP, e começou em 2000, para fazer um centro, e esse centro tem como finalidade a pesquisa básica, a transferência de tecnologia e a divulgação e educação. E, no nosso caso, a transferência de tecnologia é o atendimento a pacientes com doenças genéticas. Então, nós já atendemos mais de 100 mil famílias com doenças genéticas, e toda vez, então, que você tem uma suspeita de uma doença genética na família, você faz o diagnóstico, e aí também vai ver se existe risco de repetição daquela doença para futuras pessoas, ou aquele casal, ou outras pessoas da família, e a gente faz toda a orientação, né? Explica o que é o prognóstico, o que pode ser feito a respeito, né? E também, quando existe alto risco, a gente acha importante avisar a família no sentido de prevenção, principalmente em doenças letais, para as quais não há tratamento, né? Então, a gente, por um lado, eu digo que é um caminho de duas vias. A gente faz pesquisa básica para tentar entender o que são essas doenças e pensando em futuros tratamentos, e os pacientes, então, acabam recebendo os resultados da pesquisa em primeira mão, né? Então, esse é o nosso foco desde que foi fundado o Centro do Genoma, que foi em 2000. Só que nós recebemos um aporte da FAPESP, um projeto que se chama CEPID, que são Centros de Pesquisa, Inovação e Divulgação. E eles, então, começou em 2000, ele foi renovado em 2013, mas vai terminar o ano que vem. E a FAPESP, então, não dá mais do que 2 períodos desses para cada centro. Então, para nós agora conseguir mais recursos é extremamente importante. Não só para a pesquisa, mas também para o atendimento a pacientes, tá? Por quê? Porque enquanto era pesquisa, a FAPESP bancava o atendimento a pacientes. Mas no momento que deixou de ser pesquisa, e que em muitos casos a gente só atua no diagnóstico, a FAPESP diz, bom, agora não é mais pesquisa, agora é o papel do SUS, do Ministério da Saúde, para bancar esses testes e atender essas famílias. E aí, então, para nós, esse recurso é fundamental, porque a gente não tem um recurso da FAPESP para isso, tá? Então, um panorama geral de como é que funciona o Centro do Genoma. E a gente tem também um trabalho muito importante de divulgação, tá? Não só divulgação na mídia, mas nas escolas. A gente tem um programa de ir nas escolas, principalmente escolas públicas que não têm laboratórios. A gente tem um laboratório móvel que vai nas escolas, e tem Instagram, nas redes sociais, enfim, tudo que pode ajudar a população a entender o que é genética, o que é ciência, a gente está por trás disso. Agora, esse projeto, Fernanda, ele ajuda a prevenir futuras doenças, futuros problemas, né? Quando se previne uma doença, fica muito mais barato, né? E ter recursos para essa prevenção é fundamental para que o restante da família, nesse caso que a professora falou, não desenvolva tal doença, às vezes uma doença grave que exige um tratamento caro e difícil, né? Exatamente. E aí... Posso falar disso? Fique à vontade, exatamente, professora. Então, o que acontece é justamente que a gente começou um projeto no Genoma, que é o projeto dos casais. O que é esse projeto? A gente tem pelo menos 2.000 doenças genéticas, que a gente chama de doenças recessivas. O que é doença recessiva? É que, para aparecer na criança, ela precisa receber um gene recessivo da mãe e outro do pai. Se a criança recebe 2 genes desses recessivos, ela vai desenvolver a doença. O que acontece na prática? Todos nós somos portadores de genes recessivos. Uma dose só não acontece nada, só acontece se o cônjuge tiver um gene recessivo para a mesma doença. E, normalmente, o que acontece é que o casal só descobre que os 2 são portadores depois que nasce a primeira criança afetada. E aí já é tarde, né? Então, esse projeto dos casais que nós estamos começando
a gente quer oferecer para os casais que estão em idade reprodutiva esses testes antes que eles venham a ter uma criança afetada, antes do nascimento da primeira criança afetada. Tá? E aí, se a gente descobre que os dois são portadores de uma mutação para uma doença grave, eles podem fazer o que a gente chama de diagnóstico pré-implantação, né? Você faz uma fertilização in vitro e quando o embrião tem algumas células, você pode tirar uma célula e saber se a célula tem aquelas duas mutações. E aí, obviamente, você não vai implantar o embrião que tem as duas mutações. Então, a gente consegue, dessa maneira, identificar os casais em risco e também prevenir o nascimento de crianças muito afetadas, com doenças muito graves, né? Então, é um projeto que vai começar agora, a gente vai começar com um projeto de piloto de 5.000 casais, está sendo financiado pelo Ministério da Saúde, mas nós não temos dinheiro suficiente para bolsas de estudantes, para bolsas de pessoas que vão trabalhar nesse projeto. E a gente precisa de muita gente, né? Porque a parte educacional vai ser muito importante. Tá? Então, esse é só um exemplo da importância da prevenção. E hoje, cada vez mais, novas terapias estão com um custo exorbitante. Tá? Então, por exemplo, a miotrofia espinhal, uma das doenças recessivas, né, que pode ser evitada, custa quase 7 milhões de reais por criança. E tem um outro tratamento que a gente não sabe nem se vai funcionar, para a distrofia de Duchenne, que custa a bagatela de 3 milhões de dólares, 18 milhões de reais por criança. E com 18 milhões, a gente poderia prevenir o nascimento de muitos afetados, né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso, né? Para a gente sensibilizar as autoridades para esses programas de prevenção. Falando em valores tão altos, Fernanda, é difícil até imaginar o custo desse, né? Como devem funcionar essas parcerias, essa conversa entre a Universidade de São Paulo, Ministério da Saúde, Governo Federal, para que todos se empenhem para que a universidade receba recursos para essas pesquisas que são fundamentais? Perfeito. Todos os recursos públicos, né, eles são tratados diretamente com a USP. O Fundo Patrimonial, ele tem uma independência, né, tanto é que a gestão do fundo ela é feita por uma fundação gestora independente também da universidade e é uma instituição privada sem fins lucrativos. Então, a fundação não tem como captar recursos diretamente junto aos governos, seja federal, estadual ou municipal. O nosso trabalho é justamente mobilizar recursos que venham da iniciativa privada para que eles possam também colaborar. Porque, como a professora Maiana estava explicando, isso não se aplica exclusivamente, né, ao Centro Genoma, mas sim a diversos outros CEPIDs também que a USP tem. Existe um aporte de recurso que precisa vir de outras fontes. Então, para que sejam melhor atendidos, nesse caso, como ela estava explicando, a necessidade de investimento ela é muito grande, né? E, infelizmente, hoje o recurso público que está disponível para pesquisa e desenvolvimento, para as bolsas, etc., ele não é suficiente. Então, eu gosto muito desse exemplo, né? Que o tratamento de uma criança tem a possibilidade de financiar uma pesquisa que vai evitar essa doença para muitas outras, né? Então, acho que assim, esse exemplo se aplica a diversos outros também. O que é interessante também do fundo é que a gente tem a possibilidade de trazer esses recursos de forma, como expliquei, né, pela característica do fundo, que serão recursos que ficam depositados, guardados, ou seja, eles vão formando o fundo e os rendimentos são usados anualmente, né? Então você tem previsibilidade desse recurso a cada ano, ou seja, esse ano consegui o aporte de mais 30 milhões, então para o ano que vem eu já sei que eu contarei com rendimentos relativos a esses 30 milhões que foram adicionados nesse ano, por exemplo, e assim por diante. E aí essa parceria busca justamente trazer recursos imediatos, presentes, pela necessidade que o Centro Genoma tem e diversos outros CEPIDs da USP também, né? Queremos desenvolver isso também com outros, mas também tem essa visão de que o investidor está dando um dinheiro que vai ficar para garantir a perenidade dessas pesquisas. Então,
daqui a 2 anos, o projeto que ele investiu dinheiro presente esgotou o uso do recurso que ele investiu, mas o fundo tem a possibilidade de prover mais recursos que permitirão essa pesquisa ir adiante, né, e não ser interrompida, o que muitas vezes acontece, enfim, né, na USP e em todo o país, por falta de recursos que, de fato, essas pesquisas têm a necessidade. Embora os valores sejam altos, assim, para uma pessoa de fora, uma pessoa física normal ver milhões e acha um absurdo, esse benefício desse investimento, a pergunta vai para as duas, na verdade. Sim. Esse benefício, né, de tratar e de resolver muitos problemas de saúde não atrai novos investidores, grandes empresas, grandes profissionais que têm possibilidade de ajudar? Quer falar primeiro, professora? Olha, infelizmente não existe nenhum incentivo no Brasil para que as pessoas invistam em pesquisa ou mesmo para ajudar o atendimento na parte de saúde. É muito diferente dos Estados Unidos, onde existem incentivos e quem aplica em universidades, em pesquisa, em saúde, tem descontos do imposto de renda. E, infelizmente, isso não acontece no Brasil. Eu acho que isso a gente precisava mudar a legislação realmente para que houvesse esse incentivo. Eu tenho certeza que a gente teria muito mais investimento se houvesse, como há nos Estados Unidos, um incentivo fiscal para esse tipo de investimento. Exatamente, concordo. E vale dizer que os Estados Unidos, por exemplo, os fundos patrimoniais das universidades, primeiro que eles já são muito tradicionais, existem há mais de séculos e tal, e o que acontece é que eles têm somas de valores de bilhões, né? Eles têm uma finalidade um pouco diferente porque eles, de fato, dão a sustentabilidade geral da universidade, mas existe dentro deles uma prática desses fundos de propósito específico, né, que é uma coisa que hoje o nosso fundo da USP, né, o Fundo Patrimonial, é o primeiro no Brasil a ter essa característica de fundos de propósito específico. Então, como eu havia mencionado antes, a gente tem hoje, o principal deles é o fundo relacionado às bolsas de permanência para cotistas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que é o Fundo Patrimonial do USP Diversa, mas temos outros fundos que já estão sendo mobilizados aí junto aos centros de pesquisa, outras faculdades mesmo da USP, né, com essa intenção de atrair recursos, ou seja, a empresa, por exemplo, ou mesmo o doador pessoa física, quer fazer uma doação, mas a causa que me mobiliza é essa, por exemplo, das bolsas para cotistas, ou o Centro Genoma, ou, vamos dizer, as áreas culturais, né? Nós temos os museus, temos as orquestras, então eu quero que o meu dinheiro seja direcionado para a sustentabilidade, por exemplo, do Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga. Ele vai ter a possibilidade de direcionar esse recurso para esse fundo patrimonial e o dinheiro dele sempre estará lá, garantindo a perenidade dos investimentos para o museu, assim como para o Genoma e para outras iniciativas que a USP tem. Então, acho que isso é um diferencial muito importante que o nosso fundo tem hoje e, né, desejamos aí cada vez mais diversificar e ampliar a captação de recursos para que esse fundo tenha um grande sucesso e possa trazer cada vez mais recursos para investimentos de tamanha relevância como o caso do Centro Genoma. Bom, eu imagino que a estrutura da USP seja enorme. Eu acho que são 8 campi, se eu não me engano, muitos cursos e muitas despesas. Existem alocações de recursos de uma área para outra para cobrir, porque as despesas são intermináveis, né? E aí nem sempre as pessoas patrocinam ou incentivam ou doam valores que cubram todas essas despesas. Como fazer essa alocação? Existe essa possibilidade de alocar de um lugar onde está tudo certo para um outro que está precisando? Sim. Então, o Fundo Patrimonial da USP, ele tem a possibilidade de ter recursos que a gente diz que ele tem um investimento irrestrito. O que significa isso? Apesar da gente ter esse interesse de novos fundos dentro dele, que são subfundos, né? Eles têm a possibilidade de ter uma aplicação de propósito específico. Além disso, nós temos hoje o fundo principal, que ele tem essa mobilidade de recursos. Então, vamos dizer, nós temos hoje um investimento que destina anualmente para o Centro Genoma, supondo 1 milhão. Aí isso fica até 2030
pela perspectiva, a professora Maiana, o time dela todo, vai chegar em 2030 e vai dizer, olha, Fernanda, agora a gente já pode abrir mão desse recurso em prol de outra pesquisa, vamos dizer, lá da Poli, que está promovendo inovação na área de sustentabilidade ambiental e esse recurso já pode ser destinado para lá. Ótimo, então o fundo restrito, que é o fundo geral, ele tem possibilidade de direcionar os recursos de acordo com as necessidades ao longo do tempo. No entanto, mais uma vez ressalto, o principal, ou seja, todo recurso que a gente capta, ele vai sempre ficar guardado e serão sempre aplicados os recursos que virão do investimento dele em mercado financeiro, ou seja, os rendimentos anuais que poderão ser aplicados diretamente, ser gastos, né? Não afetando sempre esse recurso permanente. Vale dizer ainda que esse recurso permanente, ele tem sempre uma reposição da inflação também. Então, a gente tem um comitê de investimentos, né? Toda a governança desse fundo ela é muito bem estruturada, de acordo com a Lei 3.800, que é a lei que regulamenta os fundos patrimoniais no Brasil. E esse comitê de investimentos tem sempre o cuidado, né? O primor aí de ter as melhores aplicações financeiras para a gente obter sempre os melhores resultados, de forma a garantir não incorrer em riscos altos de perdas, né, no mercado financeiro, mas que isso garanta a reposição, então, sempre da inflação e que haja rendimentos reais para serem aplicados nas diversas frentes aí que a USP requer. Parece complicado e deve ser complicado, mas a gente tem bastante coisa para perguntar ainda. A gente vai fazer só um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp Cidadania volta já já. Estamos de volta hoje com o Alesp Cidadania recebendo a Fernanda Negrão, Head de Desenvolvimento Institucional do Fundo Patrimonial da USP, e também a professora Maiana Zatz, professora que lidera o projeto Genoma. Professora, além do projeto Genoma, quais são os principais projetos que são tratados aí na sua área? Bom, o projeto Genoma foi um projeto que mostrou, a gente sequenciou genomas de 1.000 e tantos pessoas de mais de 60 anos da nossa população e nós descobrimos 2 milhões de variantes genéticas que não eram conhecidas, porque os bancos genômicos internacionais, eles focam só na população europeia ou asiática e não tinha nenhum banco da nossa população miscigenada. Então, isso está ajudando muito no que a gente chama de medicina de precisão. O que é medicina de precisão? Então, toda vez que você tem uma suspeita de um diagnóstico, que você não tem certeza o que é, e você acha uma mutação naquela pessoa, você diz, será que a mutação que eu achei é responsável pela doença ou é uma mutação rara que não foi descrita, né? E aí, então, a gente tem esse banco de idosos que toda vez que você olha e diz, não, essa mutação está descrita, está presente num dos nossos idosos. E isso ajuda muito no diagnóstico, né? Eu vou dar um exemplo prático. Nós achamos, em 3 das amostras dos nossos idosos, nós achamos mutações num gene que se sabe que é responsável por uma forma hereditária de câncer de mama. A mesma que aconteceu na família da Angelina Jolie, tá? E aí, quando a gente foi olhar, o que nós descobrimos? Que eram 3 nonagenárias que nunca tiveram câncer na vida. Tá? Então, a mesma mutação que pode causar um câncer grave numa pessoa de população europeia pode não se manifestar quando você estuda no nosso background genético. Estão mostrando a importância da gente estudar o genoma da nossa população, né? Mas, além disso, a gente tem vários outros projetos. Tá? Um deles, que é coordenado pelo professor Silvano Raia, é o xenotransplante. O que é o xenotransplante? A gente sabe que os suínos têm os órgãos mais semelhantes aos seres humanos, mas se você transplantar um órgão de um suíno para um ser humano, você teria uma rejeição hiperaguda. Tá?
e que, com as novas descobertas, a gente sabe hoje que o genoma do porco, do suíno, tem 98% de semelhança com o genoma humano. E isso permitiu a gente identificar, dentro do genoma do suíno, quais são os genes que causam a rejeição hiperaguda. E a gente consegue silenciar esses genes, tudo isso com as novas tecnologias de biologia molecular. Então, com isso, a gente vai poder criar suínos com os genes que causam rejeição silenciados e que vão poder ser doadores de órgãos, né? A gente já tem um biotério de máxima segurança na USP para esse projeto e nós estamos agora construindo um outro no IPT. Mas também é um projeto que precisa de muito recurso, né? A gente ainda precisa de recurso para poder viabilizar esse projeto. Então, esse é um projeto que mostra a importância que vai ter para uma aplicação prática, né? Porque a fila de pessoas do transplante só aumenta dia a dia, né? Com o envelhecimento da população. E a gente precisa, então, ter órgãos, outras maneiras, né? De poder produzir órgãos e não ter que esperar a morte de uma pessoa para poder ter um órgão a ser transplantado, né? Então, esse é um outro projeto importante. Um outro projeto que a gente está fazendo é relacionado com Zika e tumores cerebrais. Então, esse projeto foi assim, uma coisa totalmente inesperada, porque eu me interessei em estudar o vírus da Zika quando aconteceu aqueles casos de microcefalia, de bebês que nasceram com microcefalia quando as mães estavam grávidas e foram infectadas. E a nossa ideia era tentar entender por que acontecia essa microcefalia e por que alguns casos de gêmeos idênticos, ou gêmeos, desculpa, não idênticos, onde a mãe foi infectada e um deles teve a microcefalia e o outro não, né? Então, o nosso interesse era tentar entender isso e nós conseguimos amostras de bebês com microcefalia do Nordeste, nós trouxemos para o laboratório. E no laboratório, a gente consegue, a partir do sangue, derivar qualquer tipo de linhagem celular. Então, eu posso tirar sangue de vocês e no laboratório eu posso fazer neurônios, eu posso fazer músculo, eu posso fazer qualquer tipo de linhagem. E nós fizemos, então, o que a gente chama de células neuroprogenitoras, que são as células que vão dar origem ao cérebro, né? E que são elas, então, que a gente imaginava que eram afetadas pelo Zika. E, de fato, quando a gente infectou essas células no laboratório, a gente viu que havia uma destruição enorme dessas células neuroprogenitoras, tá? Então, o que acontece com o vírus da Zika? Se ele infecta uma mãe grávida, ele não tem interesse nenhum na mãe, ele vai direto no cérebro do feto em desenvolvimento e é lá que ele destrói as células que vão formar o cérebro, por isso a microcefalia, né? E aí, qual foi a segunda parte do projeto? A gente sabe que tumores cerebrais são ricos nessas células neuroprogenitoras, tá? E aí nós temos, então, vamos testar o vírus da Zika nos tumores cerebrais. E nós tínhamos um colega, o professor Oswaldo Key, do Genoma, que estava trabalhando com esses tumores, e, em parceria com ele, nós, então, infectamos linhagens de tumores cerebrais com vírus da Zika. E vimos também que havia uma grande destruição. E, a partir daí, então, nós injetamos esses tumores em camundongos, e os camundongos, então, eles desenvolvem os tumores muito rapidamente, e injetamos, então, o vírus da Zika nos camundongos que estavam com esses tumores. E, novamente, nós vimos uma regressão dos tumores na maioria dos bichos, e em 1/3 dos animais os tumores sumiram completamente, tumores e metástases, tá? E aí o próximo passo foi testar isso em cães. A gente não injetou nada em cães, mas a gente sabe que os cães podem desenvolver tumores muito semelhantes aos seres humanos, tá? E aí nós conseguimos, então, 7 cães, conversamos com os tutores toparam participar do projeto, injetamos o vírus da Zika nesses cães e, novamente, a gente viu que houve regressão dos tumores e uma melhora neurológica, um aumento de expectativa de vida nesses animais. Então, a gente espera que isso possa se transformar num tratamento
para tumores cerebrais e principalmente os tumores que afetam crianças, tá? Que são os mais graves e onde o vírus da Zika é mais atuante. Então, é mais um projeto mostrando que, saindo do genoma, saindo da USP, a gente consegue pensar em futuros tratamentos. Fernanda, diante de tantos projetos que podem mudar completamente a realidade de muita gente, o que falta nessa comunicação entre mostrar esses projetos e o benefício deles para que as pessoas doem mais, para que as pessoas participem mais dos projetos da universidade? Eu acho que a palavra é essa, a comunicação mesmo, né? E esse é um esforço que a gente justamente está unindo forças para conseguir melhorar essa comunicação junto, enfim, né, ao mercado, às empresas, aos grandes doadores aí, e que tenham mais conhecimento desse tipo de benefício que as pesquisas que o Centro Genoma tem desenvolvido. Então, essa, por exemplo, que a professora Maiana acabou de contar, é uma, assim, que, puxa, se a gente conseguir ir adiante com essa pesquisa, né, e chegar ao ponto de que isso passe a ser um tratamento real, né, para seres humanos, ou seja, que consiga cura, né? É praticamente a cura, né? Pelo que ela está dizendo. Zerar uma fila de espera de órgãos, né? De transplante. De transplante. E esse, né, que utiliza aí de forma específica, né, o vírus da Zika para que seja combatido o tumor, né, que leva a óbito, enfim, né, destrói a pessoa, enfim, né, tudo isso que ela estava explicando. São pesquisas que refletem muito a excelência que a gente tem dentro da USP. Então, eu acho que comunicar isso para os potenciais doadores, potenciais parceiros, né, empresas, por exemplo, que terão certamente afinidade com as pesquisas do Centro Genoma, é o nosso interesse nesse momento. Então, a parceria que a gente está fazendo, né, essa cooperação entre o Centro Genoma e o Fundo Patrimonial, justamente para atrair recursos que possam fortalecer o desenvolvimento dessas pesquisas. O que na opinião de vocês, fique à vontade, professora, pode falar. Eu acho importante também chamar a atenção da importância da pesquisa básica, né? A pesquisa por busca do conhecimento. Sim. Porque nem sempre a pesquisa que você faz vai se transformar em tratamento, né? Então, quando a gente diz, estou pesquisando tal coisa, a pessoa diz, para que serve? Muitas vezes a gente não sabe, não tem uma aplicação prática. A gente quer entender o mecanismo, a gente quer entender como é que funciona e nem sempre tem uma aplicação. Mas esse exemplo que eu dei do Zika era isso, eu queria entender qual era o mecanismo que causava a microcefalia. Eu nunca podia imaginar que isso podia se transformar num tratamento para tumores, né? E um outro exemplo extremamente relevante tem duas mulheres, a Jennifer Doudna e a Manuelle Charpentier, que ganharam o Prêmio Nobel em 2020, porque elas descobriram como editar genes, como alterar genes, tá? E isso vai ser uma revolução na medicina. Agora, qual era a pesquisa delas? Elas estavam interessadas em entender como é que as bactérias se defendem da invasão por vírus, tá? Então, você imagina para que serve isso, né? Que interesse tem isso? Mas, a partir daí, elas conseguiram descobrir como é que você edita, como é que as bactérias editam genes, e aí, como é que isso se transformou num tratamento revolucionário, porque hoje a gente pode pensar em alterar genes, editar genes, né? Então, eu vou aproveitar para falar de um outro projeto que a gente está fazendo, que é o projeto dos centenários, tá? E que é muito importante porque a nossa população está envelhecendo e todo mundo quer envelhecer bem, né? O que a gente nos Estados Unidos chama de health span, aumentar a expectativa de vida com qualidade, não adianta a gente envelhecer sem qualidade, né? E o que a gente sabe sobre o envelhecimento? Para a maioria das pessoas, o ambiente tem um papel de 80%, a genética 20%, né? E o que a gente sabe do ambiente, todo mundo sabe, alimentação saudável, exercício físico, dormir bem, enfim, as receitas todo mundo conhece, tá? Mas o que acontece é que a partir dos 90 anos, e principalmente a partir dos 100, o ambiente passa a ter um papel secundário e a genética é que manda, tá? Então, esses centenários que a gente está estudando, eles têm o que a gente chama de genes de resistência, né? Genes protetores, tá? Tanto é que nós estudamos 100 indivíduos com mais de 90 anos
que tiveram exposição direta ao Covid e que não desenvolveram o Covid, tá? Inclusive alguns com mais de 100 anos. Então, realmente, essas pessoas têm esses genes que os protegem. Então, por que nós estamos, então, focando nesse estudo dos centenários? Porque a gente quer descobrir o que esses genes fazem, como é que eles atuam, né? E ver qual é o produto desses genes. E, a partir daí, a gente acredita que a gente vai poder ajudar todas as pessoas que não tiveram a sorte, né, de nascer com esses genes premiados a passar dos 100 anos com qualidade de vida. A gente pensa que no futuro a gente vai poder editar genes, a gente vai poder alterar esses genes, os genes comuns, e transformar esses genes em genes de longevidade, genes protetores, tá? Isso ainda é futuro, mas a gente acredita que a gente vai chegar lá, né? Então, eu acho que é outro projeto e que é importante se vocês divulgarem, porque nós estamos ainda interessados em estudar mais centenários, tá? E, então, o nosso e-mail para incentivar centenários a se inscreverem é dnalongevo.usp.br. Tá? Então, se vocês puderem divulgar, vai ser importante também para nós. dnalongevo.usp.br, é isso? Fernanda, qual, na sua opinião, deve ser o papel aqui dos legisladores da Casa, da Assembleia Legislativa? A pergunta, na verdade, é para as duas, porque eles podem mudar um pouco nessa comunicação, mudar essa ideia de que as pessoas não conhecem de perto as pesquisas e não têm noção do benefício que essas pesquisas podem trazer para a vida de todos nós, né? Como mudar essa situação? Pois é, eu acho que hoje, para o Legislativo Estadual, seria muito interessante a gente pensar em discutir algumas formas de incentivos fiscais, mesmo com a reforma tributária que está se colocando aí, né? E entender onde ainda o Estado poderia ter algum tipo de incentivo para que a gente pudesse receber mais recursos vindos da iniciativa privada. Então, um exemplo do que a gente tem na área cultural, né? Que existe uma destinação da parte de renúncia fiscal tanto do federal, mas do estadual também, né? Então, isso poderia ser uma forma aí de fortalecimento para os fundos patrimoniais, né? Especialmente das universidades que promovem esse tipo de inovação, de pesquisa, né? Que tem uma contribuição muito grande. E se pensarmos em termos orçamentários, o valor que se gasta, né, na cura, né, na busca de tratamentos e tudo mais no setor público, na área da saúde, o investimento em pesquisas de prevenção, né, e as pesquisas que a doutora Maiana estava exemplificando aqui, elas podem ter um efeito de economia até para o setor público, de redução do custo para os tratamentos pós-doença, né? Então, a prevenção da doença certamente pode ser um dos fatores aí de redução dos custos, e com aplicação daí sim para esse tipo de investimento, então, em pesquisas de prevenção, pensando na área da saúde. Mas isso se aplica em diversas, né? O Fundo Patrimonial da USP pode ter investimentos em pesquisas de meio ambiente, diversas pesquisas de inovação e tecnologia também, que a universidade desenvolve, como eu já disse, né, nas bolsas de permanência, de inclusão, na área de cultura e ainda em infraestrutura. E acho que vale dizer que infraestrutura, às vezes, é um recurso que para a iniciativa privada é muito pequeno até, mas que para um investimento fora do custeio corrente, né, que a universidade recebe já dos recursos públicos, é um recurso que requer um grande esforço aí para a gente trazer. Então, vale dizer, inclusive, o próprio Centro Genoma hoje tem uma parte que precisa ser expandida, né, professora Maiana? Estamos aí pensando, inclusive, nesse tipo de investimento também. Então, eu acho que tudo é uma questão do, né, como se diz no economês, o trade-off aí, de você ter um investimento hoje para evitar um gasto maior no futuro. É um custo-benefício, né? O que eu sempre falo, é melhor prevenir do que remediar. Pode parecer um custo alto no começo, mas lá na frente isso vai se reverter em benefícios para o SUS, para todo mundo, né? Para as pessoas que gastam e que às vezes não têm condições de ir num hospital particular para fazer um tratamento.
simplificando esses tratamentos, acho que facilita a vida de todo mundo, né? E mais que isso, acho que assim, a grande finalidade, mais uma vez, da parceria do Fundo Patrimonial com o Centro Genoma é justamente poder trazer recursos para o investimento presente, ou seja, que já vão ter esse efeito de prevenção, mas também aportar um recurso que ele vai ser perene e garantir que essas pesquisas terão continuidade ao longo do tempo, né, de forma a assim, prover mais benefícios à população. Professora, e alguns desses projetos e dessas pesquisas, elas podem conversar entre elas, né? A Fernanda citou aqui a parte da engenharia, da tecnologia, enfim, todos esses projetos podem beneficiar, inclusive, outras áreas do conhecimento e as pessoas e os projetos se conversarem, né? Com certeza, as áreas estão todas interligadas hoje, né? Não tem uma ciência isolada, né? E, inclusive, as pessoas me perguntam de inteligência artificial. A inteligência artificial é fundamental para o estudo do genoma, tá? Sem inteligência artificial, uma coisa é você sequenciar o genoma, que um genoma tem 3 bilhões de letrinhas. A outra coisa é você interpretar, né, o que foi sequenciado. E para isso a gente precisa de inteligência artificial. Isso é só um exemplo, né, da importância da inteligência artificial também na ciência. Professora, para a gente finalizar, qual, na sua opinião, deve ser o papel aqui da Assembleia Legislativa? A mesma pergunta que eu fiz aqui para a Fernanda. Como os legisladores podem facilitar o seu trabalho, trazendo mais estrutura para vocês pesquisarem mais equipamentos, enfim? Então, uma das coisas que a Fernanda falou, eu acho que não sei quanto que depende do Estado ou do governo federal, mas leis de incentivo, né, para quem faz traz aportes para pesquisa, para educação. E uma outra coisa que a gente sofre muito é com a dificuldade para importar insumos para pesquisa, tá? Enquanto nos Estados Unidos você pensa numa pesquisa, no dia seguinte você tem todos os reagentes para testar aquela ideia, no Brasil você leva às vezes semanas ou meses para conseguir os reagentes. Então, se pudesse ter alguma legislação para facilitar o trâmite de todos os insumos que a gente precisa para pesquisa, e eu sempre digo, a gente poderia fazer uma coisa muito simples. Da mesma maneira que você importa um livro, você poder importar diretamente insumos para pesquisa, tá? Sem ter interferência tanta interferência de alfândega ou de pessoas que ficam questionando para que serve aquilo e que nos atrasa muito. Pessoas que não entendem, né? Que questionam e cobram taxas exorbitantes de coisas que vão facilitar muito o trabalho de vocês. Exatamente. Fernanda, quer dar algum recado? E a gente tem outro problema que a gente nunca sabe se foi bem acondicionado na alfândega, às vezes não põe, precisa de gelo seco, eles não colocaram, e aí quando chega no teu laboratório não funciona e você nunca sabe por que não funcionou. Então esse é um grande problema que a gente enfrenta também. Além de tudo, cuidado, né, com essas coisas, com esses equipamentos. Você quer dar algum recado para quem está nos assistindo, para que conheça melhor a USP, conheça melhor os projetos? Fique à vontade para dar algum site, algum caminho, fique à vontade. Bom, eu vou, então, fazer uma propaganda aqui, né, como o fundo é um fundo muito recente. Gostaria de convidar todos e todas a entrar no nosso site, que é o site do Fundo Patrimonial da USP, entender um pouquinho melhor lá. Nós temos hoje, né, uma forma de doação pessoa física diretamente, então quem quiser colaborar com o fundo está lá à disposição, é só fazer um clique. E também nós temos uma fonte de explicação para quem quiser entender melhor para aportes empresariais, e pode falar com a gente também, lá tem nossos contatos. E dizer o seguinte, que fundos patrimoniais no Brasil, né, especialmente ligados às universidades, eu espero que isso seja uma iniciativa, né? A USP tem sido pioneira aí por ter feito um fundo de acordo com a Lei 13.800, que é uma lei que regulamenta os fundos, mas eu espero ver que essa iniciativa tenha, enfim, né, prospere no nosso país, justamente por ela poder ser, né, a ideia do fundo patrimonial ser um fundo sempre de
recursos perenes a serviço da universidade, então não só da educação, que é obviamente o fundamento das universidades, mas a pesquisa, o desenvolvimento, inovação que fazem com que haja um desenvolvimento maior para todo o país, desenvolvimento humano, tecnológico, econômico, e que isso é só uma benesse realmente aí para a nossa sociedade. Fernanda, muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio. Viu? Obrigada a você, Fernando, pelo convite. Eu agradeço. Professora, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Nós que agradecemos pelo convite, pelo interesse e pelo apoio. Com certeza. Obrigado. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.